Estamos diante de uma crise iminente dentro do sistema financeiro. O problema ele não está apenas na dívida, mas no peso dos juros nela. Eu vou falar hoje sobre o principal problema que os americanos estão vivendo e os riscos que isso pode causar para o mundo todo. Alguns anos atrás, o americano médio ele gastava cerca de 35% da sua renda com moradia. Hoje esse número já está perto dos 44%. Isso mostra como o custo dos financiamentos acabou disparando e como o peso sobre a renda das famílias aumentou. E quando quase metade do que se ganha vai para moradia, inevitavelmente falta dinheiro em outras áreas. Esse aperto na renda das famílias aumenta a chance de que as pessoas precisem vender seus imóveis para não se endividar mais. Só que ao mesmo tempo, enquanto as pessoas estão começando a cogitar vender suas casas, do outro lado, para comprar uma casa hoje é necessário arcar com os juros mais altos das últimas décadas. O resultado é um mercado desequilibrado, muita gente querendo vender, pouca gente não querendo comprar, mas com capacidade real de comprar. Essa introdução que eu fiz agora, ela vai servir bem para contextualizar o que eu quero dizer. O ponto central é que o mundo como um todo está endividado. E esse endividamento não é só o valor principal das dívidas, mas também os juros que se acumulam sobre elas. Quando a economia ela já não consegue ser produtiva o suficiente para compensar os juros pagos, o sistema começa a drenar essa liquidez dele. E é por isso que a gente pode dizer que o mercado precisa de cada vez mais dólares para manter o duto financeiro somente funcionando. Só que quando mais juros existem dentro desse duto, menor o mercado e menos o mercado confia que essa dívida vai ser paga. E à medida que essa promessa se distancia, o mercado exige cada vez mais taxas maiores para continuar emprestando dinheiro para os mercados. E os governos e bancos centrais, eles ficaram encurralados e acabam criando alguns mecanismos para evitar que esse dinheiro pare de fazer essa circulação. Mas a verdade é que esses mecanismos eles já não são tão eficientes mais. O mercado entendeu que, na prática, o que se faz é apenas empurrar o problema com a barriga, adiando a queda de ciclo que ela é necessária. E a gente precisa entender que uma recessão é dolorosa, mas também é fundamental, porque ela ajusta excessos do ciclo anterior e ela abre espaço para um novo ciclo de expansão. E quando os governos se recusam a permitir essa correção natural, o problema cresce de uma forma desproporcional. E em vez de uma simples recessão, o que acaba acontecendo é uma depressão. É um evento que acontece a cada 50 ou 100 anos. E é exatamente o momento que a gente está nos dias de hoje. Foram décadas de excessos que foram acumulados e quando finalmente era hora de deixar o mercado se corrigir sozinho, os governos decidiram intervir de novo, injetando mais e mais dinheiro e inflando mais a bolha. O dinheiro que circula pelo duto financeiro hoje não deve apenas gerar crescimento, mas também precisa gerar inflação. E como cada vez mais as famílias estão se apertando com os juros subindo, sobra cada vez menos para o consumo real delas. O resultado é que a queda do poder de compra da população. E essa queda não abre espaço para mais inflação, mas e sim uma coisa mais perigosa que a inflação, que é a deflação. A deflação é um dos piores cenários para qualquer economia. Quando as pessoas perdem o poder de compra, elas simplesmente não conseguem consumir. As empresas, elas então precisam reduzir os preços para conseguir tentar vender. Mas quando elas vendem mais barato, a margem de lucro cai. E com essas margens caindo, começam as demissões. E com mais gente desempregada, há menos consumo, o que força novos cortes de preços e se torna um ciclo depressivo, que fica se retroalimentando. E aqui que está o pior. Setores como alimentação, eles não tiveram grandes ajustes na inflação. A inflação real aconteceu principalmente no mercado financeiro e no mercado imobiliário. E como os alimentos não tiveram esses aumentos expressivos nos últimos anos, as margens dos produtores são fechadas. E caso vier um início de um ciclo de deflação, vai ser um dos setores mais afetados. Isso vai acelerar o processo de colapso econômico juntamente com os juros dos imóveis. Esse cenário ele pode desencadear um negócio ainda mais grave, que é a necessidade de mexer nos fundos de aposentadoria das pessoas, o que são conhecidos como 401k, que são a base passiva que sustenta o mercado desde 2008.
Se esses fundos começam a ser sacados para cobrir dívidas, a gente vê um abalo profundo no sistema. E isso pode gerar um ciclo de pânico generalizado. Eu expliquei isso em um vídeo que eu vou deixar aqui no final, caso você queira entender melhor. Mas em momentos assim, nada passa ileso, nenhum ativo passa ileso. Mesmo ativos valiosos como ouro, Bitcoin, eles são vendidos no curto prazo, porque os investidores precisam levantar liquidez da onde eles conseguirem. Mas passado esse pânico, são exatamente esses ativos que tendem a se recuperar primeiro. Por isso, dentro de um portfólio hoje, eu considero fundamentais ter ouro e prata, que são reservas clássicas. Eu até gravei um vídeo sobre prata hoje, que vai sair nos próximos dias. O Bitcoin, que para mim vai ser uma válvula de escape muito, muito potente para os próximos anos. E principalmente um dos ativos que ninguém fala, o dólar, que muita gente ainda não enxerga como ativo de proteção. Quando todos esses ativos eles estão caindo em valor nominal, o dólar ele se torna um dos investimentos mais rentáveis possível. Não porque ele protege, mas porque ele aumenta o poder de compra. Se algumas ações, imóveis e até commodities caem 50% em relação ao dólar, significa que quem está dolarizado consegue comprar o dobro do que antes podia comprar. E aqui que está um ponto crucial. Existem maneiras de se aproveitar dessa queda de valor dos ativos. Podemos utilizar proteções ligadas ao dólar e elas dependem de dois fatores cruciais, o tempo e a velocidade que tudo acontece. Quanto mais rápida e intensa a queda, mais explosivos podem ser os retornos que você pode ganhar. Por exemplo, uma carteira de 100 mil, que eu sempre dou esse exemplo, pode alocando 2 a 3 mil reais de proteção, você consegue se proteger muito bem. E dependendo do tempo e da velocidade da queda, você consegue multiplicar essa proteção em 50 ou 100 vezes em alguns dias. E essa é a diferença é quem é engolido pelo pânico e quem consegue se beneficiar dele. O mundo está sobrecarregado de juros e de dívidas. Os governos acabam insistindo em adiar essa correção natural do mercado. Isso transforma uma recessão em, com certeza, uma depressão que pode vir a acontecer. Se você não sabe como proteger sua carteira ou tem 100% dos seus investimentos no Brasil, eu vou convidar você a começar a aprender comigo formas de ganhar com o mercado, independente se ele sobe ou se ele cai. E caso você tenha mais de 100 mil reais e queira falar diretamente comigo, eu deixei um link com um formulário para você preencher para agendar uma call e entendermos melhor a tua carteira. Mas caso você esteja começando e queira aprender melhor sobre dolarização e investimentos no exterior de forma geral, eu também vou deixar um link para vocês. Mas lembre, sempre curta, compartilhe e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!